você sabe o significado de precisão e exatidão em um experimento científico? Dois tipos de números são encontrados em trabalhos científicos: os números exatos, que têm valores conhecidos com exatidão, e números inexatos, que são os valores que têm alguma incerteza. A maioria dos números exatos tem valores definidos. Por exemplo, há exatamente 12 ovos em uma dúzia, temos exatamente 2,54 centímetros em uma polegada. Números exatos também podem ser resultantes da contagem de objetos. Por exemplo, o número de azeitonas dentro de um vidro de conserva ou o número exato de pessoas em uma sala de aula. Números obtidos por medição são sempre inexatos. Isso ocorre porque o equipamento usado para medir quantidades sempre tem limitações que são próprias dele, que são os erros deste equipamento. Além disso, existem formas diferentes no modo com que as pessoas fazem a mesma medida, que seriam os erros humanos. Durante um experimento, se 10 estudantes com 10 balanças fizerem a medida de massa de uma mesma amostra, os resultados obtidos provavelmente vão variar um pouco por diversos motivos. As balanças podem estar calibradas de maneira diferente, é possível que haja diferença na forma com que cada aluno lê a massa no mostrador. Incertezas sempre existirão quando se medem quantidades. Os termos precisão e exatidão são muitas vezes utilizados quando falamos sobre incertezas dos valores medidos. A precisão é uma determinação do quão próximas medidas independentes estão umas das outras, já a exatidão refere-se ao quão próximas medidas independentes estão do valor correto ou verdadeiro. Se pegarmos um jogo de dardos, por exemplo, e considerarmos que o centro é a medida verdadeira e os dardos são as medidas realizadas, podemos fazer uma analogia com a precisão e a exatidão. No primeiro caso, temos os dardos todos próximos entre si e do centro do alvo, ou seja, as medidas realizadas foram exatas, próximas do alvo, e precisas, próximas entre si. Já no segundo caso, os dardos estão próximos entre si, ou seja, as medidas foram precisas, mas com baixa exatidão, já que elas estão distantes do alvo, que seria a medida real. No terceiro caso, temos medidas distantes do centro, ou seja, baixa exatidão, e distantes umas das outras, representando uma baixa precisão. O que fazemos normalmente no laboratório é efetuar medidas várias vezes para aumentar a proximidade dos valores com o valor real e tiramos a média dos resultados. Para desespero de muitos, porque a gente faz isso inclusive em titulação ácido-base. A precisão das medidas é frequentemente expressa em termos de desvio padrão, que reflete o quanto as medidas independentes se desviam da média. Os resultados são então confiáveis quando a gente obtém aproximadamente o mesmo valor para cada medida, ou seja, quando o desvio padrão é pequeno. Normalmente, temos dois tipos de erros em medidas. Um erro sistemático, que ocorre em todas as medidas repetidas de uma série. Quando ocorrem erros sistemáticos, eles apresentam o mesmo sinal e a mesma magnitude. Isso vai acontecer, por exemplo, quando uma balança no laboratório não está calibrada corretamente, e isso vai resultar em valores maiores ou menores que os reais. Na prática, esse tipo de erro pode ser mais difícil de identificar. Agora, um erro que também pode acontecer é o aleatório, que é aquele que varia em sinal e em magnitude. Um exemplo disso é o efeito da circulação de ar que passa por uma janela aberta, movendo o prato da balança e variando o resultado de uma pesagem. Claro que isso pode ser identificado com mais facilidade e resolvido com a balança em um lugar próprio. Mas erros aleatórios têm seu efeito reduzido no contexto global, quando muitas medidas são realizadas e fazendo a média dos resultados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e aproveita para ativar o sininho porque toda semana nós temos vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.